Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, até o versículo 19. 22, 1 a 19. Está escrito: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Você pode, por gentileza, repetir comigo, versículo 8, vamos juntos? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Agora o verso 14, toda a igreja também. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Meus amados, por muitos anos Deus estava em silêncio, sem nada a falar a Abraão.
E agora Deus rompe o silêncio. E cada palavra proferida por Deus a Abraão é como uma faca que corta profundo em seu coração. Abraão já tinha passado por várias provas, mas agora ele enfrenta a maior de todas as provas, a coroa de todas as provas. Ele que havia esperado 25 anos o cumprimento da promessa para o nascimento de Isaque. Agora que Isaque é um jovem, Deus o pede em sacrifício, em holocausto. Ficamos perplexos com essa cena, às vezes aturdidos, sem compreendermos como Deus requer algo que Ele mesmo proíbe em sua palavra, como Deus parece estar se contradizendo, como parece que a palavra de Deus está contra a palavra de Deus. Mas Deus prova Abraão para mostrar ao mundo a maior expressão de amor jamais vista e jamais comunicada. Esse texto não trata propriamente de Abraão, trata do próprio Deus. Porque para Isaque houve um substituto. Deus poupou Abraão e Deus poupou Isaque. Mas Deus não poupou a si mesmo. Deus não poupou o seu próprio filho. E esse texto tem um propósito maior. É comunicar a nós que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Que Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Eu gostaria de olhar esse texto dentro de algumas perspectivas. Primeiramente, versos 1 e 2, trata da prova. E notem vocês, depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. Quem está provando aqui não é o diabo, quem está provando aqui não é o mundo. Esta prova não tem nenhum outro agente senão o próprio Deus. Prova não é tentação. Tentação visa nos derrubar, a prova visa nos fortalecer. A tentação visa nos afastar de Deus, a prova visa nos aproximar de Deus. A tentação tem como propósito enfraquecer a nossa fé, a prova tem como razão tonificar os músculos da nossa alma e fortalecer a nossa fé. É curioso que quando Deus diz: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Ele nem sabe o que Deus vai pedir, mas ele está pronto a obedecer. E o verso 2 é algo chocante, porque Deus diz: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aqui Deus está pedindo não algo importante, está pedindo tudo. Aqui Deus está pedindo não algo, mas alguém. E Isaque é tudo que Abraão tem. É o sonho dele, é o futuro dele, é o conteúdo da promessa que Deus fez para ele. E Deus está pedindo nada menos do que Isaque. Isso é uma prova. E a fé só tem valor quando ela é provada. Como o metal só tem valor quando passa pelo fogo. Como o soldado só pode entender a luta num campo de batalha. Ou como uma casa não pode enfrentar os vendavais da vida, a não ser que ela seja surrada pelas ondas ou pelo vento, estando ela firmada na rocha. Deus está provando Abraão. Abraão já tinha passado por provas distintas, como a prova da família, quando Deus ordenou sair do meio da sua parentela. Já tinha passado pela prova da fome, fracassado no Egito. Já tinha passado pela prova da cordialidade, quando ele dá oportunidade ao seu sobrinho escolher na frente dele. Abraão já tinha passado pela prova
da riqueza, dispensando as riquezas de Sodoma e Gomorra. Ele tinha passado pela prova da paciência e fracassado de novo, quando ele escuta o conselho de Sara e arranja um bebê de proveito ou uma barriga de aluguel, mas agora ele está enfrentando a maior prova: entregar o seu próprio filho, o filho a quem ele ama. E aqui, irmãos, nós gostaríamos de pensar nessa prova. Primeiro, a prova exige uma fé que não questiona. Eu não sei se eu estivesse no lugar do Abraão, eu não faria algumas perguntas para Deus antes de bater continência. Deus, me explica melhor esse negócio aqui. É isso mesmo que o senhor está falando? Eu entendi direito? Ele podia dizer: Deus, o problema é que Isaac não é só meu filho, não é filho da Sara também. E se eu não conversar com a Sara, eu vou ter problema. O senhor vai me criar um problema conjugal. Aliás, se eu sacrificar Isaac, eu acho que nem para casa eu consigo voltar mais. Vai ter uma segunda morte, porque a Sara vai me matar. Mas Deus, o Senhor proíbe isso na tua palavra, como é que o Senhor requer isso de mim? A prova exige uma fé que não questiona. Abraão não questionou, Abraão obedeceu. A prova exige a prioridade da devoção. Por que Deus está pedindo Isaac? Porque Isaac poderia ser o sonho, o futuro, a herança de Abraão, o tesouro de Abraão, o sentido do amor de Abraão, o coração de Abraão. E Abraão precisava mostrar para o mundo que Deus ocupava o primeiro lugar no trono do seu coração. A prova exige ainda obediência inegociável. Ele não discute com Deus, apesar da ordem de Deus parecer absolutamente absurda. E por que ele obedece? Hebreus capítulo 11, verso 19 diz: porque ele tinha plena convicção de que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Vale destacar que não há registro de ressurreição na história até então. E ele crê que Deus pode ressuscitar o menino, por isso que ele obedece sem questionar, sem retardar, sem procrastinar. Mas olhemos em segundo lugar as providências que ele toma. Talvez Abraão pudesse: meu Deus, eu sei que o Senhor está fazendo esse pedido e eu vou obedecer, mas o Senhor me dá um tempo. Talvez se eu tivesse lá, eu faria isso com Deus. Eu falei: Deus, me dá um tempo. Deixa eu amadurecer esse assunto primeiro. Deixa esse negócio ficar bem resolvido no meu coração. Me permita eu orar e jejuar por essa causa. Talvez a gente fizesse com Paulo: por esta causa eu vou me colocar de joelhos. Mas ele toma providências, não para fugir de Deus como Jonas, mas para obedecer. Veja você o versículo 3 e 4 comigo. Vamos ler juntos esses dois versos? Levantou-se, pois, Abraão comigo. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Esse local ficava de Berseba a Moriá mais de 80 quilômetros, a pé, percurso de 3 dias bem andados. Ele não vai na semana que vem não, naquela mesma madrugada, ele se levanta, ele racha lenha, ele pega o jumento, chama 2 servos, pega Isaac e pé na estrada. Sabe o que eu acho impressionante nesse registro? É que em momento algum a Bíblia fala das emoções de Abraão. Será que ele não as teve? Será que no coração dele alguma coisa não aconteceu? Por que 3 dias? Por que tão longe? Porque talvez no meio do caminho ele pudesse pensar: bom, eu caminhei um dia, mas será que eu vou conseguir no segundo dia caminhar?
Ou imagine você que Abraão está olhando para o seu filho, quando eles param, armam a tenda para passar a noite, o menino dormindo, e ele sabendo que vai sacrificar o filho, quem sabe as lágrimas rolando no rosto. Terceiro dia a viagem acontece, e de longe ele avista o monte, e de repente o coração é tentado a recuar. A Bíblia não menciona nada das emoções dele, apenas a sua pronta obediência. Pronta obediência. Mesmo quando essa obediência, ele requer dele alguma coisa que parece ser contrária à palavra de Deus. Deus não aceita sacrifício humano. Deus condenou as religiões pagãs por fazerem sacrifícios humanos. A ordem de Deus é contrária à afeição de Abraão. O filho é quem amas. A ordem de Deus era contrária ao bom senso, porque o próprio Deus havia dito que a descendência dele seria por meio de Isaque, e por meio de Isaque a descendência dele seria numerosa como as estrelas do céu, como as areias da praia. Ele obedece. Toda a ordem de Deus era contrária à própria promessa de Deus. Ele obedece. Quando Deus não lhe dá nenhuma explicação, nenhum motivo para ir oferecer o seu filho, ele obedece. Talvez, e a Bíblia não menciona esse fato, de nunca mais poder olhar para o rosto de Sara. Ele obedece, apesar de correr o risco, talvez, humanamente falando, de ter a reputação manchada diante dos egípcios, dos filisteus e dos cananitas. Irmãos, a obediência de Abraão é porque ele conhecia o Deus a que ele servia. E fé só é entendido quando você conhece a Deus. Portanto, você confia. Deus não erra. Quando Deus parece que está se contradizendo, Ele não está se contradizendo, é porque está criando algo muito grande, para que você tenha uma experiência muito profunda com Ele, e para que a experiência que você vai ter, reverbere na vida de muitas pessoas ao longo da história. Ou seja, a fé não exige explicações, a fé descansa nas promessas de Deus. Então vejamos a confiança dele em terceiro lugar. Você pode ler o verso 5 e 6 comigo, vamos juntos? Então, disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, a colocou sobre Isaque, seu filho, ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Preste atenção em alguns detalhes do texto. Há um momento em que dois servos caminham, um jumento carrega a lenha. Há uma hora, entretanto, que não dá mais para os servos irem. Aquele momento só dele e só do seu filho. Os dois caminham juntos. O Isaque não era mais uma criança, porque ele tem força suficiente para carregar a lenha que o jumento vinha carregando. E diz a Bíblia que então Abraão disse para os rapazes, para os dois servos: ficai aqui, esperai aqui, com o jumento, e eu e o rapaz iremos lá. Qual a palavra dele? Para sacrificar meu filho, para imolar meu filho. Não, iremos lá fazer o quê? Adorar. É um ato de adoração. Deus não disse para ele: olha, vai lá e me adore, vai lá e sacrifique seu filho. Mas notem mais, e havendo adorado, voltaremos para vós. Ele diz: havendo adorado, voltarei para vós. Havendo adorado, voltaremos para vós. E Gênesis não explica o que quer dizer, mas Hebreus 11:19 explica o que quer dizer.
Voltaremos, não porque ele acha que não vai imolar o seu filho, não vai cumprir o que Deus ordenou. Voltaremos porque ele sabe que Deus é poderoso para ressuscitar o seu filho, porque a palavra de Deus não pode falhar, e se Deus prometeu que a descendência viria por meio de Isaque, Deus não frustraria a sua promessa. Deus é o avalista das suas promessas. Nós voltaremos. Então, vamos observar aqui algumas lições. Primeiro, uma fé capaz de transformar as provas em adoração. A prova mais dura em adoração. Segundo, uma fé que vê a ressurreição de todas as promessas de Deus, porque todas as promessas de Deus já estavam plenamente claras diante dele. E como Deus está pedindo o filho, ele está entendendo uma coisa: o Deus que me exige que eu sacrifique o meu filho é poderoso para ressuscitar o meu filho e ressuscitar todas as promessas que já me fez. Terceiro, uma fé que caminha sozinho com seu filho rumo ao altar. Isso está repetido, preste bem atenção nisso aqui, por gentileza. Versículo 5: voltaremos para junto de vós. Versículo 6, parte B: assim caminhavam ambos juntos. Versículo 8: e seguiam ambos juntos. Meus amados, essa é uma das figuras mais eloquentes da Bíblia. E aqui não há mais paralelo entre Isaque e Jesus, porque Isaque está caminhando até então sem saber para onde está indo. Mas a Bíblia diz que a obra da redenção, o pai e o filho caminham juntos. Desde a eternidade o plano está feito. O pai entrega o filho e Jesus voluntariamente se entrega. Ele não vai para a cruz sem saber. A cruz não foi um acidente, foi uma agenda. O pai e o filho sempre caminhando juntos. E o que eu acho impressionante aqui no texto é que Abraão não podia depender dos seus sentimentos. O apóstolo Paulo chega a perguntar: dificilmente alguém daria a sua vida por um justo. De repente, por um justo até que alguém se anime a dar sua vida. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nenhum pai faz o que Abraão fez sem que o coração esteja pulsando mais forte. E Deus permitiu que isso estivesse registrado para nós termos um pequeno lampejo do que foi o amor do Deus Pai entregando Deus Filho por amor a mim e a você. É preciso que essa experiência venha para o campo humano, para que nós entendamos o que significou a cruz do Calvário para nós. Abraão não podia depender das pessoas, os 2 servos não estavam mais com ele, Sara estava longe, é só ele e o filho. Isso representa a cruz. Abraão aprendeu a depender totalmente da promessa e da provisão de Deus. Mas me permita olhar um outro aspecto agora, que é o sacrifício, nos versos 7 a 10. Vamos ver aqui a pergunta de Isaque no verso 7. Leia comigo o verso 7, por favor. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, perguntou Abraão. Eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaque. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Qual a conclusão que você chega? 3 dias de caminhada, Abraão cumpre a ordem de Deus, mas Isaque não tem ciência do que está indo. E eu fico até imaginando, aí, criando imaginação na minha mente, quem sabe foi o primeiro passeio do Isaque com o pai, 3 dias, a Sara disse: tá bom, meu filho, já pode ir, já está grandinho já, vai ser legal demais, vai ser um passeio maravilhoso com seu pai, conhecer lugares novos.
Eu imagino Isaac todo festeiro pela estrada fora, feliz da vida, sorrindo, brincando, celebrando, comunhão com o pai. Que legal, eu estou viajando com meu pai. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tira a lenha do jumento, bota das costas do Isaac, e o Abraão não abre mão de duas coisas: o fogo e o facão, e o cutelo. E o menino fica intrigado: uai, nós vamos fazer um sacrifício? Está faltando o principal. Tem lenha, tem fogo, tem cutelo, mas e o cordeiro? E o cordeiro? E a resposta de Abraão é alguma coisa extremamente fascinante. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E o cordeiro já tinha sido provido antes da fundação do mundo. Porque Apocalipse 13:8 diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A provisão já estava feita. O substituto de fato e de verdade, que haveria de responder às necessidades do Abraão e de todos os filhos de Abraão ao longo da história, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verdadeiro substituto. Deus proverá para si, meu filho. A resposta de Abraão é que o homem de fé crê na providência divina. Ele não sabe como, mas sabe que Deus vai fazer o extraordinário. Isso é fé. E aí chega o verso de número 9, que eles estão subindo uma encosta, é o Monte Moriá, onde está o templo, estava o templo de Jerusalém. Leia o 9 comigo, por favor. Chegaram, vamos juntos? Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Esse texto para mim é quase incompreensível, a não ser que uma conversa tenha tido pai e filho. Porque o Abraão, a essas alturas, já é um homem bem idoso. Porque a Bíblia diz que quando Isaque nasceu, o corpo dele já estava amortecido. É bem verdade que ele viveu depois mais 75 anos. Mas a lógica humana traz-nos a ideia que um rapaz que carrega um fecho de lenha nas costas deve ter mais força física do que um pai centenário, mais que centenário. Logicamente, nenhum rapaz se deixa amarrar passivamente, sem se espernear, sem sair correndo, sem fugir, sem ir à próxima delegacia fazer uma queixa, crime contra o pai. O silêncio da Bíblia nos deixa intrigados. Mas agora, voltando ao paralelismo entre essa cena e o Calvário, eu acho que Abraão deve ter feito uma conversa. Ele: vem cá, meu filho, eu preciso conversar com você. É que Deus me apareceu. Deus me deu uma ordem. Eu quero dizer para você, meu filho, que você é filho da promessa. Deus me prometeu lá atrás, quando eu vivia no meio dos pagãos, na Mesopotâmia, para eu sair da minha terra, do meio da minha parentela, para ir para uma terra distante, que Deus ia de multiplicar minha descendência. E até pensei que fosse através de Ismael, mas Deus disse: não, é através de você, meu filho. Eu quero dizer para você, meu filho, que Deus é totalmente confiável, que Deus merece confiança. Então, quando Deus me pediu, meu filho, eu não tive dúvidas de vir. Sabe por quê, meu filho? Eu creio que vai acontecer uma ressurreição aqui hoje. Eu acho que nesse momento Isaac entende o projeto de Deus. Está bom, meu pai, eis-me aqui. E ele se deixa ser amarrado.
ele se deixa deitar em cima da lenha. Esse gesto de Abraão é uma loucura sem fé. Esse gesto de Abraão seria um crime hediondo e não uma demonstração de confiança no Deus da provisão. Abraão entrega o filho do seu amor, Abraão entrega o filho da promessa, no maior símbolo da redenção que haveria de acontecer há 2000 anos, no Calvário. Quando Deus não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. E aí vem o outro ponto desta mensagem, que é o aparecimento do substituto. Você lê, por gentileza, verso 11 e 12 comigo. Vamos começar no 11, vamos juntos? Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Quando Deus apareceu para Abraão lá em Berseba, Deus disse: Abraão, só um nome. Na hora que a mão está estendida e o cutelo afiado vai descer, Deus foi mais enfático: Abraão, Abraão! Não faças nenhum mal ao menino. Meus amados, Abraão tem intimidade com Deus, ele obedece a Deus, ele obedece à voz de Deus. Deus não queria, claro, óbvio, o sacrifício de Isaac. Deus queria o amor de Abraão. Deus queria provar para o mundo inteiro que é possível alguém amar mais a Deus do que tudo na vida, inclusive um próprio filho. Deus queria mostrar para o mundo inteiro o que haveria de acontecer há 2000 anos, quando o pai e o filho estão numa cena, e o pai não pode poupar o filho, e o filho a si mesmo se entrega ao propósito do pai, e o próprio pai é quem aciona o cutelo da lei contra o seu filho, sem que houvesse no Calvário nenhum cordeiro substituto. Esse texto existe exatamente para isso, para nos mostrar o drama do Calvário e a singularidade do amor de Deus por você e por mim. Para Isaac teve um substituto, para Jesus não teve. Deus poupou Abraão, Deus poupou Isaac, Deus não poupou a si mesmo, Deus não poupou o seu próprio filho. Tudo isso por amor a você, por amor a mim. Então, vamos caminhar para um outro ponto, que é o monumento da provisão, nos versos 13 e 14. Vamos ler juntos de novo, 13 e 14? Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. E aqui acontece pela primeira vez a revelação deste nome de Deus, que brota da boca de Abraão: Jeová Jiré. Deus proverá. Eu acho isso fascinante, porque aqui vem uma pergunta: onde o Senhor provê as nossas necessidades? No monte do Senhor. Sabe o que significa isso? Deus não tem nenhum compromisso em prover nossas necessidades, se nós estamos na contramão da sua vontade, se nós estamos desobedecendo aos seus mandamentos, se nós estamos tomando o nosso próprio rumo.
Mas se você está onde Deus mandou você estar, no tempo que Deus mandou você estar, fazendo o que Ele mandou você fazer, Deus proverá. Deus proverá. É no monte do Senhor que Ele provê. Mas ainda, quando o Senhor provê? Quando? Quando? Não é antes, nem depois. É na hora exata. Deus poderia ter dito a Abraão: eu sei que você me ama, porque você se dispôs a sair, então não precisa nem ir mais, pode cancelar a viagem, eu conheço o seu coração. Deus não precisa de ser informado, né? Essa falsa teologia do openteísmo diz que Deus é surpreendido. Deus não é surpreendido por nada. Você acha que Deus já conhecia o coração de Abraão? Claro que conhecia. Será que Deus precisava que Abraão caminhasse 3 dias para saber o que ele ia fazer? Claro que não precisava caminhar 3 dias. Você acha que Deus ficou surpreso? Eu não sabia, agora eu fiquei sabendo agora que você me teme, que você me ama. Deus sabia de tudo. Deus sabia de tudo. Mas o livramento aconteceu exatamente quando Abraão levanta o altar, coloca a lenha, coloca Isaac e levanta o braço. É nessa hora H. Nem antes, nem depois. Como Deus provê as nossas necessidades? Primeiro, de maneira natural. Segundo, de maneira sobrenatural. O que é natural? Ter um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Coisa comum. O que é sobrenatural? O anjo do Senhor brada do céu: Abraão, Abraão! O sobrenatural se mistura com o natural na resposta de Deus à fé de Abraão. Fazendo uma aplicação mais no outro contexto. Quem tem experimentado aqui a provisão do Jeová Jireh na sua vida? Cuidado de Deus, o livramento de Deus, proteção de Deus, a vida, a saúde, o pão sobre a mesa, a família, o trabalho, a igreja, a salvação. Talvez uma das frases mais consoladoras para o nosso coração, mais ternas para a nossa alma: Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá. Eu não estou vendo, eu não estou enxergando, eu não enxergo na curva, eu não enxergo no escuro. Mas se Deus mandou, eu estou indo. Se Deus prometeu, eu estou crendo. Se Deus falou, vai acontecer. Eu não estou sentindo, mas Deus falou, eu estou tomando posse. E você responde, você responde, você responde: Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá, Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh. Concluindo, o resultado de tudo isso é uma promessa renovada a Abraão, dos versos 15 a 18. Em primeiro lugar, a origem da promessa, veja o verso 15 comigo. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Note vocês aí que o anjo está em maiúscula. E aqui não é um anjo, é o anjo. É a figura da segunda pessoa da Trindade. De onde procede esta promessa? Versículo 15. Do céu, do alto, de Deus. Qual o juramento dessa promessa? Versículo 16. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. É curioso que Deus proíbe juramento, e agora Deus jura, e não tendo ninguém maior do que Ele para jurar, jura por si mesmo. Deus está hipotecando a sua palavra, Deus está empenhando a sua honra nesse juramento. E qual é o conteúdo desse juramento? Vamos dar uma olhadinha no versículo 17 e 18, você pode ler comigo?
por gentileza, vamos juntos? Que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceu a minha voz. Certamente, multiplicarei a tua descendência. E de que ele está falando? Qual é a descendência de Abraão? Que vai ser comparada na Bíblia como as estrelas do céu e as areias da praia. Não é apenas a nação de Israel, porque os descendentes de Abraão, segundo o sangue, é a nação de Israel. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem as 12 tribos, das 12 tribos vem Judá, de Judá vem o Messias, mas a descendência numerosa de Abraão, que se espalha por toda a face da terra, são aqueles que creem no Senhor Jesus, porque esses são os verdadeiros filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão não são apenas aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, são aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Você e eu aqui hoje somos cumprimento dessa promessa de Deus. Nós fazemos parte dessa grande família, filhos de Abraão, crendo no Messias prometido. Que verdade bendita, meus irmãos, porque o Abraão sai dali mais fortalecido, uma nova aprovação de Deus, recebe de volta o seu filho Isaque, recebe uma nova segurança de Deus, e recebe a revelação de um novo nome de Deus, Jeová Jiré. Ele foi de Berseba para Moriá como um homem de fé, ele retorna de Moriá para Berseba como um homem de promessas. E eu quero concluir esta mensagem, meus amados, mais uma vez, fazendo um paralelo entre Isaque e Jesus. Porque, volto a dizer, esse texto não tem tanto a ver com Abraão, tem a ver com Deus. Não tem tanto a ver com Isaque, tem a ver com Jesus. Em primeiro lugar, Isaque foi o filho do coração, como Jesus foi o filho amado de Deus. Segundo, Isaque foi a Moriá sem reclamar. Jesus, como ovelha muda, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Terceiro, Isaque foi filho de profecias. Jesus também é filho de profecias. Quarto, o pai e o filho agiram juntos. Abraão e Isaque, o pai e Jesus caminharam juntos para o Calvário. Quinto, o filho tinha que morrer. Para Isaque, substituto. Para Jesus não tem substituto. Sexto, o filho teve que carregar o fardo, a lenha, e Jesus teve que carregar a cruz, e na cruz os nossos pecados. Sétimo e último lugar, o filho foi levantado da morte, Isaque poupado da morte, e Jesus levantado da morte pela ressurreição. Esta é a mensagem do grande amor de Deus. Esta é a mensagem do Jeová Jiré, o Deus da provisão. Que Ele nos abençoe. Amém.